Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre artigo definido, tá? O artigo definido é uma das palavras mais comuns em inglês. Ele é o nosso único artigo definido também, tá? Substantivos em inglês, eles são seguidos, né, pelo artigo definido quando o falante ele acredita que o ouvinte ele já sabe do que se refere, tá? Então, o orador ele pode acreditar nisso por vários motivos diferentes. Nós vamos falar sobre eles, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar sobre quando devemos usar o artigo definido. Será que vocês já sabem? Então, galera, antes da gente começar a nossa aula, eu vou passar duas recomendações para vocês. Primeiramente, buscar um local mais apropriado para vocês assistirem sua aula, ok? E a outra recomendação é que vocês fiquem aí com papel e caneta para vocês fazerem anotações pessoais. Beleza? Então, vamos começar. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Você vai utilizar artigo sempre que você for se referir a algo que já foi mencionado na oração, né? Algo que já foi mencionado na frase. Vamos lá? Vamos ver um exemplo? On Monday, a man called me asking about my job. The man even not asked my name. Então, nessa primeira frase nós temos o quê? Na segunda-feira, um homem me ligou me perguntando sobre meu trabalho. O homem nem sequer, né? O homem nem mesmo perguntou o meu nome. Então, na primeira parte aí da frase, a gente está mencionando, né, o sujeito, a gente está falando do homem, que o homem ligou, né? A gente está explicando o quê? Que o homem ele ligou perguntando sobre o meu trabalho. E na segunda parte, a gente está mencionando o homem novamente. O homem nem sequer perguntou o meu nome. Então, quando a gente está mencionando novamente a pessoa, né, esse sujeito, a gente utiliza o artigo para mencionar ele. Bem, vamos para o segundo exemplo. Você vai utilizar o artigo para mencionar uma coisa específica, tá? Que é única no local que você está e que talvez ela não tenha sido mencionada antes. Vamos a um exemplo sobre isso. Where is the bathroom? Onde é o banheiro? Onde que fica o banheiro? Vamos supor que vocês visitaram a casa de um amigo, tá? Você está na casa dele e de repente dá vontade de você ir no banheiro. Todos nós sabemos que pelo menos um banheiro existe na casa de cada pessoa, não é verdade? Então tá aí um exemplo, né, de quando você identifica que existe apenas uma coisa específica no local que você está, tá? Mas que talvez ela não tenha sido mencionada antes. Você está perguntando sobre o banheiro, você sabe que existe apenas um, né, no local específico, mas necessariamente você não falou sobre ele antes. Então, tá aí um exemplo de você utilizar o artigo, beleza? Agora, vamos para o terceiro exemplo. Você vai utilizar ele em frases, né, onde você define ou identifica uma pessoa ou um objeto específico. Vamos aos exemplos. The man who wrote this book is famous. Então, o homem que escreveu esse livro é famoso. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, a gente está mencionando, a gente está falando sobre uma pessoa específica. Eu estou falando do homem, tá? Então, o homem que escreveu esse livro, o homem que falou com você, o homem que fez tal coisa, tá? Eu estou mencionando uma pessoa específica, tá? Uma pessoa ou um objeto específico. Então, a gente vai utilizar o artigo. Vamos agora, então, para o quarto exemplo. Nós vamos utilizar o artigo para mencionar pessoas, né, objetos ou coisas que são únicas no mundo, tá? Vamos aos exemplos. Então, quando eu digo para vocês que é único, é porque é único mesmo, tá? Tipo o céu. Quantos céus a gente tem no mundo? A gente tem apenas um, certo? E presidente? Presidente, a gente tem um presidente para cada localidade, certo? Então, cada local tem o seu presidente. Então, a gente está falando sobre coisas que são únicas. There is a plane in the sky. The sky is blue. Tá? Nessas duas situações, o que, é que a gente está falando? Eu estou falando que tem um avião no céu. E eu estou falando que o céu é azul. Então, exemplos aí de coisas únicas que a gente utiliza o artigo. Vamos para o próximo exemplo. The president is telling us what we have to do.
né? O presidente está nos dizendo o que nós temos que fazer. Então, a gente está mencionando o presidente, como ele é o único para a gente, né? A gente vai utilizar também o artigo. Então, vamos para o próximo exemplo. Você vai utilizar o artigo para superlativo e também para números ordinais. A gente ainda não aprendeu sobre esses dois, tá? Eu vou fazer um vídeo especialmente para a explicação dessas duas outras matérias, tá? Mas para o vídeo de hoje, nós vamos focar no artigo definido, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar sobre superlativo. Os superlativos eles são usados para descrever, né, um determinado objeto, né, ou uma pessoa, ou uma coisa, que está no limite superior ou inferior de uma qualidade. Fica um pouco complicado, né? Tá, eu vou dar um exemplo bem básico aqui para vocês. Bem, vamos lá. Vamos para um exemplo de superlativo. Vamos supor que eu tenha uma turma. E nessa turma eu tenho 3 alunos, tá? Eu tenho o Marcos, o João e o José. O José é o aluno mais alto da minha turma. Vocês estão vendo aí? Comparando com os outros, o José, ele é o mais alto. Então, a gente utiliza o superlativo quando a gente está comparando um sujeito a um grupo de pessoas, a um grupo de objetos, a um grupo de coisas, tá? Então, a gente diz que é superlativo. Então, no exemplo de José, nós mencionamos que ele é o mais alto, certo? Então, eu deixo aí um exemplo para vocês de como a gente vai utilizar o artigo antes de superlativo, tá? You are the tallest guy in my class. Você é o cara mais alto da minha aula, né? Da minha turma. Então, eu coloquei ali o artigo antes de superlativo, tá? É um exemplo bem base disso. Vamos lá, o próximo exemplo é para numerais ordinais, tá? Eles indicam um número de ordem ou posição numa série, tá? Como, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Nesse exemplo de cima, nós temos This is the second time I have called you today. Essa é a segunda vez que eu liguei para você hoje, tá? Então, ali, a gente está utilizando um artigo, tá? Para indicar que essa foi a segunda vez. Se fosse a primeira, terceira, quarta, a gente também utilizaria o artigo. Então, galera, vamos lá. Vamos para o próximo exemplo. A gente também utiliza o artigo definido para adjetivos, tá? O que são adjetivos? Como a gente viu nas outras aulas. O adjetivo ele serve para a gente qualificar um substantivo. Então, vamos ao exemplo. Ela deu dinheiro para os pobres, né? Os pobres, pessoa pobre. Então, to the poor, né? Para os pobres. A gente tem um exemplo aí de adjetivo. Então, a gente utiliza o artigo. Vamos para o próximo exemplo. Nós utilizamos o artigo para décadas, tá? Ele nasceu na década de 70. A gente tem ali o exemplo, tá? Da utilização do artigo para a década de 70, tá? E vale para todas elas também. Bem, para o próximo exemplo, nós vamos ter um exemplo de coisas que são apresentadas como únicas, para você ou para alguém, tá? Bem, nesse exemplo aí, the only tea I like is black tea. O único chá que eu gosto é o chá preto. Eu estou apresentando esse chá como uma coisa única, tá? Então, assim, eu estou mencionando aqui nessa frase que o único chá que eu gosto é o chá preto. Eu apresento, então, esse chá como ser único para mim. Beleza? A gente utiliza o artigo. Para esse próximo exemplo, nós vamos utilizar artigo também para nomes próprios, tá? Como, por exemplo, áreas geográficas, rios, nome de montanhas, para grupo de ilhas, canais e também oceanos.
Vou deixar um exemplo aqui para vocês. Walking through the Sulani Mountains would be difficult. Caminhar através das montanhas Sulani pode ser difícil. Esse daí foi um exemplo, tá? De um nome de uma montanha. Também poderia ser usado para rios. Se a gente estivesse falando sobre ilhas, né? Se a gente estivesse falando sobre oceanos, a gente também utilizaria o artigo. Beleza? Vamos lá. Também vamos utilizar artigo para países que têm o nome no plural, tá? Um exemplo que eu dou para vocês é, por exemplo, Filipinas. Filipinas, né, são ilhas, é um conjunto de ilhas. Se você procurar na internet, você vai ver que ela se consiste em cerca de 7.641 ilhas, né? Então, assim, são muitas ilhas. Então, Filipinas é uma localidade ali, né? E o seu nome, ele está no plural. A gente vai utilizar também o artigo. Próximo exemplo. Países com nome de república, reino ou estados em seus nomes, tá? Um grande exemplo disso nós temos os Estados Unidos. Então, estados está incluso no nome, tá? Desse país. A gente utiliza artigo também. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ela está visitando os Estados Unidos. Próximo exemplo. Você vai utilizar também para nomes de jornais, tá? Em inglês é muito comum que você utilize o artigo sempre que você for mencionar o nome de um jornal, tá? Vou deixar alguns exemplos. Vamos lá. Outro exemplo é para nome de edifícios famosos, obras de arte, museus ou até mesmo monumentos. Você também vai utilizar artigo para nomes de hotéis e também para restaurantes. Outro também que se destaca são em nomes de famílias. Em português não é tão comum assim a gente utilizar, né, a gente mencionar o nome de famílias. Mas em inglês a gente menciona o tempo inteiro e a gente sempre utiliza artigo, ok? Vou deixar aqui um exemplo para vocês. Nesse exemplo aí, está mencionando que a família Rodrigues vai jogar com a gente, né? Ou seja, a esposa, o esposo, os filhos, eles estão vindo visitar a gente para jogar com a gente. Então, os Rodrigues vão jogar com a gente, entende? Tá aí um exemplo de artigo para nomes de famílias. Bem, nós vemos exemplos de quando devemos utilizar, mas agora a pergunta, quando não devemos utilizar o artigo? Bem, vamos ver os exemplos aí. Vou mostrar para vocês. Você não vai utilizar artigo para nome de países, tá? Exceto países que a gente mencionou acima, tá? Com aquelas exceções especiais, beleza? Você também não vai utilizar quando você estiver falando sobre idiomas, tá? De linguagens. Você também não precisa utilizar artigo quando você estiver falando sobre refeições, tá? Não utilizamos artigo para nome de pessoas, tá? Então, Laura está vindo aqui. Eu não preciso dizer The Laura is coming here, tá? Não utilizo para nome de pessoas. Você também não vai utilizar artigo para casos possessivos, tá? Você simplesmente não precisa utilizar. Você também não vai precisar utilizar artigo quando você estiver falando sobre profissões. Olha o exemplo. Outro exemplo que nós temos, nome de lojas, a gente também não utiliza. A gente não utiliza artigo para falar sobre anos, tá? Então, não é necessário você utilizar. Até mesmo se você tiver com alguma situação de um substantivo incontável, aquele substantivo que você não consegue contar. Por exemplo, food é um substantivo incontável. A gente não precisa utilizar artigo também para ele. Você também não vai precisar utilizar para a grande maioria de nomes de cidades, ruas, estações, aeroportos, tá? Aí no primeiro exemplo,
a gente já tem um exemplo de uma localidade, você não precisa utilizar artigo. E na segunda frase a gente está falando de uma determinada rua, você também não precisa utilizar. Então, galera, chegou o fim aí do nosso vídeo, da nossa videoaula, tá? Nós vimos hoje todas as utilizações do artigo definido, tá? Espero ter tirado dúvidas de vocês. Vou providenciar alguns exercícios para vocês também e vamos discutir sobre o uso dele, beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só falar comigo. Então, vamos para uma próxima aula.